Vou dar o play então, tá? Gênesis 14, a gente começa agora. Nesse tempo, Anrafel era rei. Peraí que eu acho que cortou, né? Capítulo 14. Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão e Tidal era rei de Goim. Esses 4 fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinabe de Adimá, Semeber de Zeboim e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refains em Asterote e Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Safek e Ataim, e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Paran, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava En-Mispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão. Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela saíram com seus exércitos para o vale de Sidim a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Siná e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche. E quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abrão dividiu seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: Fique com as coisas e devolva somente as pessoas. Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E juro que não ficarei com nada do que é seu, nem o fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: Eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Manre, podem ficar com a parte deles.
cada Bom, então vamos lá, né? Esse daqui, esse capítulo, só uma coisa assim que me chamou a atenção. Oi, Maria, bom dia. Uma coisa assim que me chamou a atenção nesse capítulo é que assim, que Abrão, na época, né, o nome ainda Abrão, que não tinha alterado, eu vejo assim que ele foi prudente, né? Ele tinha, apesar dele não ir atrás de guerra, dele não, né, não querer assim guerra, mas ele tinha lá um exército, né? Aqui falava que ele tinha lá, convocou 318 homens treinados. Então isso mostra que uma certa prudência no sentido de assim, se eu precisar, eu tenho suporte, eu tenho pessoas treinadas já, né? Então assim, o que me veio assim desse capítulo de aprendizado é que Deus faz a parte dele, mas a gente também tem que ser a nossa parte, tem que fazer a nossa parte, né? A gente também tem que ser prudente, como diz lá em Provérbios. Igual aquela. Aí me veio a lembrança da parábola que a gente estudou aqui das 12 virgens, né? Que tinha lá as virgens, as prudentes e as não prudentes, né? Tiveram aquelas que não estavam preparadas para a ocasião, não levaram o azeite, e aí quando chegou o momento da volta ali de Cristo, elas tinham saído para buscar mais azeite, né? Então, a reflexão é, será que a gente vem sendo prudente também em nossas vidas, né? A gente vem fazendo a nossa parte? Porque realmente aqui mostra que o exército deles era muito menor do que os dos outros, e eles ganharam. Então, a gente vê um mover de Deus ali, agindo também, né? Fazendo ali o impossível acontecer. Mas teve também a parte dele de ser feita, que eu vejo como, né, uma pessoa foi prudente. Enfim, só isso aqui que me chamou a atenção. Querem comentar algo? Ai. Flavinha, não sei se quer comentar alguma coisa. Maria, estamos já no capítulo 14 de Gênesis. Oi, Mai, hoje não. Eu tô aqui preparando o café que meu filho vai sair agora, tá? Pode continuar aí. Ah, tá bom. Deixa eu ver então aqui. Eu não abri aqui a outra página. Deixa eu só ver se tem alguma coisa bacana também no outro estudo. Só um minutinho. Então, ó, só... Ih, pera um pouquinho, gente. Ó, então, nesse capítulo 14, ele pode ser dividido da seguinte forma: a narrativa da primeira guerra da humanidade, que vai lá do versículo 1 ao 11, e aí depois do versículo 12 ao 17 é o sequestro de Ló e o resgate feito por Abrão, e do versículo 18 ao 24, o encontro profético entre Abrão e Melquisedeque, que foi o primeiro sacerdote de Deus. Então, só um resuminho aqui, né, da divisão dos capítulos. E na primeira parte do capítulo, a guerra que se refere à aliança de 5 reis contra 4, que ocorreu no Vale de Sidim, que é conhecido como o Mar Morto, o Mar de Arabá. Mas o grande destaque aqui está no encontro entre Abrão e Melquisedeque. Né? Quem que era esse sacerdote? Como ele conheceu a Deus? E a Bíblia apresenta como o rei de Salém e o sacerdote do Altíssimo, e ele também é citado lá em Yara, Salmos. para mim tá mudo, para vocês estão. Sério? Eu tava falando um monte de coisa. Vocês estão ouvindo? Ixi. Sim, Mayara, eu estou ouvindo. Oi? Estão me ouvindo? Tô te ouvindo, Não ouvindo Flá. nada, gente. Eu estou ouvindo, tá? Ah, tá. Tranquilo. Pronto. Acho que foi o meu botão aqui Oi? que desligou e eu não estava ouvindo nada. Pronto, agora estou me escutando normal. Eu tava falando aqui um monte de coisa, mas a Rosa disse que ouviu, né? Então acho que tava funcionando. Tá bom.
Então, vou continuar aqui. Então, aqui, né, que eu tava falando que a Bíblia apresenta como o rei de Salém e o sacerdote do Altíssimo. Ele também é citado em Salmo, lá no Salmo 110, e em Hebreus, no capítulo 5 e 7. E como sacerdote de Deus, Melquisedeque conhecia melhor do que ninguém. E quando ele veio encontrar com Abrão, ele trouxe vinho e pão consigo, os elementos que hoje são fundamentais, né, na ceia santa, né? E aí aqui ele comenta, né, mas no que ele estava pensando? E alguns eruditos acreditam que o conhecimento de Deus era universal, comum, que antes de começar a criar e adorar seus ídolos, as nações tinham conhecimento de quem era o Criador e soberano de todas as coisas. E isso faz coro com o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 1,18, que mesmo conhecendo a Deus, as pessoas não o glorificaram como Deus e Criador. E só para a gente encerrar aqui, né? Então, sobre Melquisedeque, não se tem conhecimento de sua origem, quem são seus pais, a nação de origem, nada, né? Não tem nada sobre isso aqui nas escrituras. E algo muito incomum em Gênesis, que faz questão de mostrar que é algo muito comum em Gênesis, né? De mostrar a genealogia dos seus principais personagens, né? Que às vezes tem hora que fica lendo ali vários, né? Filho de tal, enfim, de Melquisedeque não se tem nada mais concreto, né? E com o tempo ele se tornou uma figura, um tipo Cristo, que não tem começo nem fim. E o seu sacerdócio ele é comparado com o de Jesus pelo escritor aos Hebreus, lá no capítulo 7, de 1 a 3, que a gente já leu, né? A gente já leu o 7 aqui, depois hoje, mais tarde, eu vou até dar uma revisadinha aqui. Bom, então isso. Então é isso que eu acho que é mais uma introduçãozinha aqui sobre esse capítulo. Vamos pro próximo, então? Vou colocar o 15 aqui pra gente, então, ler. Pra gente ouvir, tá? Ou alguém quer falar algo? Peraí, só um minutinho, que eu acho aqui. Em Gênesis 14, né, ele fala sobre Melquisedeque e fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, né? Então, ele como rei, ele está literalmente assim significando rei de justiça, né? Que na união do Melque, que é rei, e Zedeque justiça, né? Então, além disso, essa cidade que ela era governada por Melquisedeque, que era Salém, né? Significa paz. Então, provavelmente essa cidade era a Jerusalém primitiva. E como você falou, né? Melquisedeque ele não tem a origem, né? Ninguém sabe. Mas ele foi considerado, né, um sacerdote do Deus Altíssimo. E realmente, assim, a gente vê que Abraão, ele deu para ele, né, abençoou. Melquisedeque abençoou Abraão, e Abraão também devolveu para ele, né, as ofertas. É por isso que isso aí ficou como um exemplo, né, exemplo para nós, até hoje, da gente estar ofertando, né, os colocando a terça parte, né? Depois a gente vai estudar sobre isso, que a gente tem que dizimar a terça parte e tal. Mais para frente a gente vai ver. Mas Abraão, ele reconheceu a superioridade e a legitimidade do sacerdócio de Melquisedeque, e por isso ele lhe deu o dízimo, né? De todo o despojo da guerra. E na sequência das escrituras, Melquisedeque é identificado como um tipo de Cristo, né? Significa que Melquisedeque, sendo rei e sacerdote, antes mesmo do sacerdócio levítico em Israel, ele prefigurou o ministério de Cristo, que é o nosso rei e sacerdote. Então, portanto, o salmista, né, quando fala que o escritor dos Hebreus fala do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, depois disso, o rei de Sodoma ele propôs que Abraão ficasse com os bens recuperados e lhe desse apenas as pessoas que tinham sido levadas cativas. Então, de fato, Abraão tinha todo o direito de ficar com os bens conquistados, porém Abraão recusou a proposta do rei de Sodoma e não ficou com nada para ele. Abraão realmente não queria ter nenhum tipo de ligação, né, com um rei ímpio da cidade de Sodoma. Muito bom. Só isso mesmo. É porque eu sempre fiquei na dúvida, assim, quando falava assim, Melquisedeque que vem
da linhagem, tipo assim, sacerdócio real. Porque Jesus que é, né, sacerdócio. Então, quando fala de Melquisedeque, eu ficava na dúvida, assim, entendeu? Quem era Melquisedeque e tal. Então, assim, fala, geralmente, em Hebreus tem sempre essa fala, né? Do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Mas eu já tinha lido também sobre isso e é bom rever novamente para a gente poder saber, né? Pode continuar, Mayara. Muito bom. Então tá bom. Então vamos lá. Então vamos pro 15. Parece que não tá o áudio, né? Ah, peraí. Abrão, não tenha medo. Vou voltar um pouquinho. Depois disso, Abrão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Oh, Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Oh, Senhor meu Deus, como posso ter certeza de que esta terra será minha? Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra, em 2 fileiras. Porém, as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo, e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente, apareceu um braseiro. O braseiro soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão. Ele disse: prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos quenizeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refães, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Bom, então vamos lá aqui, né? Então, nesse capítulo, mostra aqui a aliança de Deus com Abrão, né? E
Aqui tem uma aplicação aqui na minha Bíblia que ela fala o seguinte, que se Abraão tivesse se dobrado ao medo, o resto da história jamais teria acontecido. E ele jamais teria experimentado Deus como seu escudo e nunca teria recebido a sua grande recompensa, né? Lá logo no primeiro versículo, né, já fala assim, que depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa, né? Então, que privilégio, né, tudo isso. E depois deu a visão para ele, falando aqui que olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, né, dizendo que ali a descendência dele vai ser muito numerosa, né. E só um comentário aqui também, é que Abraão, ele tinha uma palavra decisiva de Deus com relação ao seu futuro, né, e ele sabia o que Deus havia prometido, mas não tinha nenhuma indicação de quando que essa promessa se cumpriria. E muitas vezes acontece também isso com a gente, né? Às vezes a gente tem uma revelação, uma promessa de Deus, mas a gente não sabe quando vai acontecer, né? E enquanto a gente aguarda que tudo se manifeste e aconteça, a gente pode acabar ficando impaciente, frustrado, né? Então a gente tem que ter paciência, né? Que a gente anda vendo bastante aí com esses homens de fé aí, como a gente precisa ter paciência, né? Noé foi um grande homem que a gente vê como ele foi paciente, esperando o momento das coisas, né? E quando Deus ele fala conosco ou nos mostra algo, temos a tendência de a gente ficar entusiasmado e de nos concentrar naquela revelação, né? Ele planta uma sementinha em nós e em seguida temos que entrar em um tempo de preparação antes que aquela semente possa dar frutos. E esses períodos de preparação nos equipam para lidar com o que quer que seja que Deus tenha prometido nos dar ou fazer por nós, né? Então eu vejo assim que, lendo isso aqui, né, nesse estudo, que tudo é um processo que a gente passa, né? Então a gente tem que entender que é um processo, não é igual quando a gente planta uma árvore, você vai colocar a sementinha ali, amanhã a árvore já não vai estar linda, enorme, dando frutos, né? Existe um processo, você vai ter que ir lá cuidar, regar, né? Vai levar um período, ela vai começar a crescer aos pouquinhos, e aí depois de um tempo vai dar fruto, né? Então, eu vejo muito isso, a gente tem que entender que tudo é um processo e leva tempo e temos que ter paciência, né? E aí aqui nesse estudo até fala sobre isso. Primeiro, uma semente é plantada no útero. Quero falar aqui, ó. Esse processo tem paralelo com o desenvolvimento e nascimento de uma criança, ó, trazendo um comparativo aqui, né? Primeiro, uma semente é plantada no útero da mãe, depois é preciso um tempo de preparação, e finalmente o bebê nasce. E durante esses 9 meses acontecem muitas coisas com a mãe e com a criança, né? A semente cresce, amadurece, enquanto o corpo da mãe se prepara para dar à luz, e a família organiza todas as coisas necessárias para ter um novo bebê em casa. E uma coisa assim, comparando, né, trazendo esse exemplo de mãe, se a gente pegar lá um bebê, às vezes a gente se pega ansiosa, né? Porque eu quero que isso aconteça logo, quero para ontem. É a mesma coisa que você pegar um bebê e querer que o bebê nasça de 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? Não vai dar certo. O bebê não vai viver, né? Então, às vezes, na nossa vida, às vezes tem coisas, projetos que não prosperam, que não vão para frente, porque a gente esquece de esperar no Senhor, descansar no Senhor, né? Muitas vezes a gente esquece que o jugo dele, igual aquela música, né? Seu jugo é suave, o teu fardo é leve. Então, às vezes, a gente quer levar tudo nas costas sozinho e fica pesado, e a gente antecipa as coisas. E aí, assim como um bebê de 3 meses não vai viver, não vai sobreviver, não vai dar certo, né? A gente também tem que esperar o tempo das coisas e fazer o que segue a palavra, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Lembrar que a gente tem um Deus que cumpre com as suas promessas, né? E acho que esse capítulo aqui acho que traz bastante essa reflexão aqui, né? Da gente esperar mesmo, né? Saber esperar, viver o processo, que tudo no seu tempo vai acontecendo. A gente fazer a nossa parte, né? E o impossível deixa lá para Deus cuidar. Enfim, queria só trazer essa reflexão aqui pra gente desse capítulo. Querem comentar alguma coisinha mais?
Foi muito bom, né? Esse Gênesis 15 aí, é Deus encorajando Abraão, né? Ele prometeu um filho para Abraão e renovou a aliança com ele, né? Então a gente tem que confiar nas promessas de Deus, né? Aqui vemos que o Senhor cuidou dele, né? Cuidou da alma dele, né? E ele foi testado em sua maior vulnerabilidade, né? Ele queria um filho, né? Que desse continuidade à sua linhagem. E provavelmente ele sentia essa pressão de não alcançar sucesso nessa área, né? Que era tão valorizado naqueles dias. E nesse capítulo também, de 1 a 6, Deus o encoraja e, dentre algumas coisas, ele diz, não temas. Então, provavelmente, Abraão ele ficou triste, né? Mesmo após a vitória sobre esses reis aí, o resgate de Ló e a bênção de Melquisedeque, mas ele não parecia estar pleno em seu coração. Por mais que ele tivesse bem sucedido em todas as áreas, não ter filho para ele era frustrante. E aqui Abraão ele nos dá essa grande lição, né? Ele abre o seu coração para Deus, né? Ele diz como ele se sente e o Senhor o encoraja, o Senhor conforta, renova a aliança dele e prometendo, né, que seu filho virá e que seus descendentes serão uma grande nação. Então podemos fazer o mesmo com as nossas vidas também, abrir o nosso coração diante de Deus, né? Dizer-lhes que não estamos satisfeitos com pedras, né, que queremos pães. E Abraão, ele não estava satisfeito que um servo seu fosse seu herdeiro, ele queria um filho, e o Senhor lhe deu. Então a promessa dele, Deus cumpriu, né? Ele confiou nessa promessa, ele não desistiu. Ele foi tentado a desistir, mas ele não desistiu. E Deus, né, mais uma vez, renovou aí a aliança com Abraão. Primeiro ele renovou a aliança com Noé, né? Depois do dilúvio, e agora renovando a aliança com Abraão. E essa aliança com Abraão, que ele renovou, ele falou, né? Todas as gerações vindouras, né? Que queria ter os 400 anos de sofrimento, né? Iria acontecer muitas coisas ali, né? Falou ali que eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo eles sairão com muitos bens. Então, essa quarta geração, os descendentes de Abraão, eles voltariam para a cidade, né? A cidade que emana leite e mel, né? Aquela cidade que Deus prometeu. Então, assim, Deus sabia de tudo que iria acontecer com Abraão, mas ele confiou, né? Ele acreditou, Abraão acreditou, ele creu na promessa do Senhor. Às vezes a gente recebe uma promessa de Deus para nossas vidas, né? E a gente crê, mas não faz, né? O que tem que ser feito, né? Abraão aí ele tomou posse da bênção dele, né? Ele tomou posse da bênção dele e ele foi lá, né? Quando Deus falou para ele trazer a novilha, a cabra, o carneiro, ele foi lá e trouxe os animais, cortou, colocou, né? Cada metade uma em frente à outra, né? E assim, Deus, ele deu esse sacrifício, né, para Deus. Isso aí foi uma forma dele sacrificar. Às vezes Deus te dá promessas, mas você não quer sacrificar nada, né? A gente não quer sacrificar nada, a gente não quer se preparar, como você falou, né? Que é um processo, tudo é um processo, a gente tem que estudar, a gente tem que estar mais firme, né? Nas promessas de Deus, aprendendo mais, se tendo mais conhecimento, lendo mais a Bíblia, buscando mais a presença de Deus, né? Ter um relacionamento com Ele, que é o que Deus quer para nós, né? Todos nós temos um propósito com Deus, mas todos nós vamos ter que passar por esse processo aí. Esse processo, essa jornada aí, não tem quem não passe, né? Mas a gente sabe que a nossa promessa é eterna e que nós vamos ter, né, a nossa promessa. Deus vai nos encorajar a cada dia que a gente vai alcançar sucesso em todas as áreas das nossas vidas. Amém. Amém, meninas. Bom dia. Vamos orar.
Maria, cadê Maria? Saiu? Maiara? Maria não tinha entrado Ela aí, gente? saiu? Ela entrou. Acho que ela saiu. Acho que ela tá meio na correria, né?